Irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã. Amém. Abramos a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 5, a leitura a partir do versículo de número 22. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Ouçamos com atenção a leitura da palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, por este santo dia. Nós te louvamos porque o Senhor mais uma vez nos recebe como teu povo, nos convoca à adoração. E aqui estamos, Senhor, perdoados, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, o teu Filho. Mais uma vez renovas conosco o teu pacto, lembrando que jamais nos esquecerá ou nos abandonará. E agora nos consagra ao Senhor pela tua palavra. A nossa súplica nesta hora, Senhor, é que nos ilumine a mente. Nós precisamos muito, Senhor, do entendimento da tua palavra, para que possamos guardá-la em nosso coração, para não pecar contra ti. Nestes dias, Senhor, tens dado ao teu povo mais uma vez o privilégio de pensar, refletir sobre o que a tua palavra ensina acerca da família cristã, a família do pacto. E aqui, mais uma vez, Senhor, neste culto público, a tua palavra está aberta, ela foi lida e agora será pregada. Sem ti nada somos, Senhor, sem ti nada podemos fazer. É por isso que suplicamos mais uma vez, abençoa-nos e ajuda-nos a entender a tua palavra, do pequeno ao grande, do mais velho ao mais moço. Fala ao coração do teu povo, Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Esta é uma passagem conhecida dos irmãos e ela tem uma importância crucial na carta de Paulo aos Efésios, porque agora o apóstolo Paulo aplica toda a doutrina que vem ensinando anteriormente e vai dizer à igreja em Éfeso como isso deveria ser vivenciado nos relacionamentos mais simples, mas ao mesmo tempo os mais importantes. Relacionamento entre um homem e uma mulher, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre senhores e servos. Os irmãos conhecem a estrutura da carta e sabem que o que Paulo fala a partir do versículo 22 é o resultado, a culminância do que ele vinha falando antes a partir do versículo 18, observem. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, nosso Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele vai mostrar que o fundamento de tudo que iria funcionar em sujeição uns aos outros, na estrutura ou na ordem da criação estabelecida por Deus, começaria a partir daqui, do que nós vivenciamos aqui, quando nos reunimos no dia do Senhor para a adoração. Então, irmãos, o apóstolo lembra aos maridos que amem suas esposas como Cristo amou a igreja.
Por sua vez, ele diz às esposas para honrarem seus maridos, para respeitá-los. E quando os homens ficam confusos e invertidos quanto ao entendimento do que diz a palavra de Deus, o resultado é que eles passam o tempo todo se perguntando por que suas esposas não conseguem respeitá-los nem honrá-los. Então eles começam a exigir isso. E a partir dessa exigência, eles vão tornar ainda menos provável que o que eles esperam aconteça. E poucas formas de comportamento são menos respeitáveis para homens de Deus do que a exigência de que sejam respeitáveis por suas esposas. E a razão, irmãos, está aqui em Efésios capítulo 5, porque quando um homem faz o que as Escrituras lhe dizem para fazer, o resultado é que a sua esposa é lavada com a água da palavra. Ele a ama como Cristo amou a igreja, e uma das bênçãos que advém disso é o fato de que sua esposa naturalmente passará a respeitá-lo. Quem ama a esposa, diz o apóstolo, ama a si mesmo. Um homem que dá amor recebe respeito. Essa é a lógica da Escritura. Por vezes nós não conseguimos alcançá-la porque nós não fazemos o que Deus nos diz para fazer. Mas o casamento não é como aquelas máquinas de venda de brinquedos automática que nós colocamos o dinheiro e tentamos então resgatar o nosso brinde. O amor não tem 2 compartimentos ou 2 quartos a fim de que possamos colocá-lo. Esse é um modo de vida, é um modo de vida pactual, não é uma troca de mercadorias envolvendo compra e venda. Então, irmãos, a grande pergunta é: como funciona esse estilo de vida? O que acontece quando um homem ama uma mulher? E por que isso levou o apóstolo Paulo a dizer: grande é este mistério? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu gostaria então de fazer algumas considerações práticas a respeito desta passagem, hoje pela manhã, uma vez que ela é extremamente conhecida por todos nós. Primeiro, o amor que Cristo modelou para os homens cristãos foi um amor particular, era um tipo de amor particular. Eu poderia colocar isso de outra forma, eu poderia dizer que o amor que Cristo modelou para o homem cristão e para a mulher cristã é um amor monogâmico. Ou seja, ele se entregou por sua noiva à igreja. Ele tem uma igreja, uma noiva, uma esposa. No sábado ou na sexta-feira à noite, quando estávamos reunidos com os jovens, eu fiz até essa afirmação, com base no que diz a própria Escritura. Alguns acreditam que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se casou. Ele se casou sim, ele tem uma noiva. E a sua noiva é a igreja. Pactualmente ele se casou e pactualmente a Bíblia fala de uma grande festa de casamento que será celebrada no grande dia, quando reunido todo o seu povo, representando a sua noiva, a igreja, nós participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Então, irmãos, veja, as outras visões de mundo, as outras religiões, os outros padrões de filosofia não são amados por Cristo de forma redentora. Ele ama somente a sua igreja. Ele ama somente o seu povo pactual. E, portanto, os homens cristãos devem ser dedicados a uma mulher, somente uma mulher em particular. Tentações de desviar o olhar para a direita ou para a esquerda são tentações para representar Cristo e a igreja de forma pecaminosa. O que Paulo está mostrando aqui na carta aos Efésios é que os maridos são uma tipologia em movimento do Evangelho. E quando vacilam, por exemplo, em sua dedicação sexual às suas esposas, eles começam a exemplificar um tipo de pluralismo religioso, um tipo de relativismo religioso. Desejar outra mulher é como dizer que o budismo ou o islamismo têm seus pontos positivos. A particularidade da expiação na Bíblia é muito importante, mas nunca devemos confiar em um homem que afirma isso sem ser totalmente dedicado à sua esposa. Vocês percebem a relação? É por essa razão que um homem não pode liderar
em uma igreja se ele não faz isso em sua casa. Essa incoerência, ela não é aceita pelo Senhor da igreja, por Cristo Jesus. Então, ele deveria tratá-la como os eleitos, porque tipologicamente é isso que ela é o que ela representa. É o que Paulo está dizendo aqui. O relacionamento de um homem com uma mulher no casamento representa o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Essa é a primeira consideração. O amor que Cristo modelou para os homens cristãos era um amor particular. Em segundo lugar, Cristo amou sua noiva de forma sacrificial, a ponto de morrer por ela. É o que o apóstolo nos ensina aqui. E sua vida perfeita e sem pecado até a morte também foi uma expressão de seu amor por sua esposa. Se um homem tiver que literalmente dar a sua vida por sua esposa, isso deve ser feito de forma consciente, não deve ser um evento espasmódico que ele nunca experimentaria e de repente ele passou a fazer. Não. O que o apóstolo está dizendo é que uma morte sacrificial é improvável para um homem fora de um contexto sacrificial. Se ele não tem uma vida de sacrifício, ele é semelhante àqueles vídeos que nós vemos em que o namorado está com a moça e de repente aparece alguém ou um ladrão e ele sai correndo e deixa ela sozinha. Ele não viveu sacrificialmente por ela, no final ele não estará disposto a morrer sacrificialmente por ela, se necessário for. O que eu quero dizer com isso é que nós não nos tornamos repentina e milagrosamente, irmãos, obedientes no último minuto. Essa é a questão. Se um homem deve morrer por sua esposa, esse deve ser o próximo passo lógico, se durante toda a sua vida, sacrificialmente, ele se dedicou por ela. Você não vai se transformar nisso agora, em um último minuto. Então, quando Cristo se entregou por sua noiva, a igreja, esse sacrifício caracterizaria uma dedicação de toda a sua vida. Ele se preparou para isso. Ele caminhou para isso. Ele foi até a cruz por essa razão. O resultado lógico era entregar-se por ela, dar a sua vida por ela. A Bíblia diz que isso começa com a encarnação. E na história da encarnação, isso prossegue e continua com o seu batismo, culmina em sua morte e ressurreição. Percebam, irmãos, como isso se relaciona com a nossa vida pactual, a vida das nossas famílias. Muitos maridos desejam os privilégios da liderança no lar, com o domínio, glória e reino, que esposa, filhos, cachorro, gato, controle remoto da TV, todos estejam à sua disposição e ao seu serviço, sem compreender que a autoridade bíblica no lar se baseia no sacrifício. Se um homem amar sacrificialmente a sua esposa, ela não terá nenhuma dificuldade ou problema de se submeter e obedecer a ele no Senhor. O domínio universal de Cristo se baseia diretamente no fato que ele morreu em obediência ao Pai. E todo homem de Deus que deseja ser um líder em sua casa, sem um espírito autossacrificial, dirigindo suas decisões diárias, ele se torna secretamente um homem que, na verdade, se comporta como se fosse um muçulmano. Mas os homens cristãos mostram honra às suas esposas, imitando o tipo de autoridade que Jesus modelou, que é a autoridade do coração de um servo, daquele que está disposto a lavar os pés, daqueles que estão ali prontos para servi-lo. Esta é a minha segunda consideração. Cristo amou sua noiva de forma sacrificial, a ponto de morrer por ela, e sua vida perfeita e sem pecado até a morte também foi uma expressão de amor por sua noiva. Terceiro lugar, um homem ama uma mulher sacramentalmente. Esse aqui é um ponto bem importante, que Paulo vai tratar, a linguagem que ele vai usar. Talvez não percebamos,
porque já lemos muito essa passagem, ou já ouvimos muito falar sobre ela, mas ele fala que um homem deve amar a sua esposa de forma sacramental. Como é que isso funciona? Veja, Paulo diz isso quando ele trata em Efésios capítulo 5 sobre o assunto, e perceba, ele vai lembrar o conceito de uma só carne no versículo 31. E ele vai associar tudo o que ele vem dizendo ao grande mistério que representaria o casamento, apontando para Cristo e a sua igreja. O amor sacramental, então, de um homem por uma mulher é porque ela é osso de seus ossos e carne de sua carne. Isso acontece, nós sabemos, e tratamos um pouco sobre isso ontem, porque o casamento, ele se consuma na noite de núpcias. Quando há, então, a união entre o marido e a esposa, mas não para por aí. Ele se renova enquanto no casamento, constantemente, o casal vai experimentar essa vida diante de Deus, sexualmente juntos. Então, esta não é apenas uma mera ação física, não é apenas um conceito biológico que passa a ser experimentado por um homem ou por uma mulher, mas isso envolve a união espiritual entre os dois. Paulo vai repetir várias vezes uma linguagem muito bonita, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Então, a maioria dos cristãos hoje, de forma involuntária, prepara o terreno para a infidelidade conjugal pela maneira como enxerga os sacramentos na igreja. A maioria dos cristãos hoje prepara o terreno para a infidelidade conjugal pela forma como veem os sacramentos na igreja. Porque, veja, se a ceia do Senhor é para você apenas um mero memorial, comer na mesa dos demônios será apenas uma outra coisa. Não há problema para você. A linguagem que Paulo usa, então, ela é fortemente sacramental, pactualmente sacramental. Ele vai dizer que a relação que nós temos, por exemplo, quando nos unimos a outra mulher, deixando a nossa esposa, é como se nós estivéssemos bebendo de um outro cálice. É como se nós não víssemos problema em fazer isso. Então, se o ato sexual é meramente físico, por que então é importante isso para nós? Porque outros corpos físicos não podem se envolver? Por que não fazer isso? Esse sempre foi o conceito dos pagãos, das falsas religiões que circuncidavam Israel. O Senhor então vai estabelecer que a partir do relacionamento monogâmico entre um homem e uma mulher apenas, essa representação de amor e fidelidade pactual apontariam para o amor dele por seu povo. Isso ganha uma extensão e uma aplicação forte no Novo Testamento, quando nós percebemos o relacionamento de Cristo com sua igreja. O conceito de memorial, meus irmãos, de um memorial na Bíblia é algo maravilhoso. Mas, às vezes, nós temos em nossa cabeça uma mentalidade muito mais fortemente credobatista. E aí nós pensamos, a ceia só envolve um momento em que a gente lembra, ou nós estamos lembrando do que Cristo fez por nós, ou do que Cristo realizou em nosso favor. O conceito de um memorial no pacto envolvia justamente, ou nos levaria justamente para um movimento contrário. Como assim? A cada celebração da oferta de paz, que é estabelecida por Deus na antiga aliança e ganha seu cumprimento na nova aliança. Por isso que o Senhor diz, este cálice é a aliança no meu sangue. Era a lembrança de que o Senhor não esquecia de seu povo. Eu não sei se você já se aproximou da mesa do Senhor pensando isso. Mas toda vez que o ministro está ali, em nome de Cristo, celebrando a ceia, sim, isso envolve a lembrança que nós temos do que Cristo fez por nós.
Mas um memorial tem um conceito mais profundo. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Envolve o fato de que quando nós nos aproximamos da mesa, é Cristo que não esqueceu da gente. É Ele que está lembrando de nós. É Ele que está nos recebendo novamente em sua mesa. É Ele que está lembrando o que está escrito em sua palavra. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O extremo, então, de enxergar a ceia, o sacramento, apenas como um mero memorial, também pode ser conduzido a um outro extremo. O outro extremo é o erro que reflete o que o pensamento romano diz acerca da missa. Um casal que se torna uma só carne não está mística e magicamente unido para todo sempre. Nós sabemos que quando uma pessoa está casada e fica viúva, é possível que ele entre em uma nova aliança de casamento. Então, a ideia nem puxa para um extremo, nem puxa para o outro. Mas, veja, os sacramentos, eles são o novo pacto. Eles apresentam a realidade do pacto. E um homem que ama uma mulher e mantém sua relação de amor, relação pactual de amor com ela, sabendo que os pactos definem as relações entre as pessoas, que as condições do pacto podem ser alimentadas, nutridas e mantidas, também vai lembrar que elas podem se tornar famintas e quebradas. É por isso, irmãos, que não faz lógica, não faz sentido em uma liturgia, quando nós estamos adorando a Deus, após ouvir a pregação da palavra, não participarmos da mesa. A nossa confissão de fé vai falar que a ceia do Senhor precisa ser realizada com frequência. Talvez a igreja não entenda, ou o conselho da igreja não entenda que deva ser realizado todos os domingos, mas com mais frequência precisa acontecer, porque é um conceito pactual. O meu entendimento é que deve sempre acontecer em cada reunião, em cada momento em que o povo de Deus se reúne para adoração. Se nos 2 serviços de culto, pode ser em um serviço, por exemplo, mas deve acontecer, porque isso traz uma lembrança importante do que acontece conosco enquanto famílias do pacto. Isso lembra, irmãos, a importância do que reflete o nosso relacionamento familiar e aquilo que nós vamos experimentar na grande família da fé que é a igreja. Observem que o que o apóstolo Paulo trata quando fala aos coríntios é que uma confusão estava acontecendo na mesa do Senhor, porque uma grande confusão estava acontecendo nas mesas de muitos crentes da igreja em Corinto. E isso precisava ser regulado, eles precisavam consertar. Era necessário a disciplina, muitos estavam adoecendo e muitos também estavam morrendo. Logo, meus irmãos, essa terceira consideração ela é muito importante. Um homem, ele ama uma mulher de forma sacramental, porque quando ele ama a sua esposa, esse movimento não é apenas físico ou biológico, mas ele também é espiritual. Ele se torna uma só carne com a sua esposa, uma só carne com a sua mulher. Em último lugar, eu gostaria de lembrar que também um homem, quando ama a sua esposa, ele realiza isso dentro de uma história. Veja, Paulo diz que os homens, em Efésios 5, devem tratar suas esposas com uma certa finalidade em vista, com um certo objetivo, um certo alvo a alcançar. Nesta passagem, os homens são ordenados a nutrir, cuidar, santificar, purificar e apresentar as suas esposas para Cristo. Veja, no casamento nada é estático. Nada sobre o casamento é estático.
Um casamento viaja no tempo, um casamento tem personagens, tem desenvolvimento, tem um enredo, uma história e assim por diante. Isso significa que os homens de Deus são responsáveis por se ver com precisão neste contexto. Tudo está em movimento. É por isso que os verbos purificar, santificar, cuidar, nutrir, apresentar, eles estão presentes. E talvez você possa fazer aqui uma pergunta correta, um questionamento certo diante do que eu estou dizendo. Se sua família fosse uma história do tipo que nós costumamos ler nos livros, que tipo de personagem você, como homem, seria? E a questão aqui pode trazer uma perspectiva notável ou perturbadora para a sua alma. Você seria o antagonista ou o protagonista? Você seria o vilão ou o herói? Você seria aquele que é forte e corajoso ou o bufão, como diz a Bíblia? Você seria aquele que está disposto a se sacrificar ou o covarde? E essa história, ela termina da maneira que Paulo descreve no capítulo 5 de Efésios. Você tem essa perspectiva de que está caminhando para aquilo que o apóstolo diz quando fala sobre algo sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, sem defeito. O que poderia estar impedindo, como homem de Deus, de perseguir essas coisas? Essa é uma verdade levantada pelo apóstolo de forma impressionante, pois ele mostra no final que cada um por si mesmo, versículo 33, deve também amar a própria esposa como a si mesmo, enquanto a esposa respeita ao seu marido. Ao referir-se no final ao grande mistério que é o relacionamento de amor pactual entre Cristo e a sua noiva, a igreja, ele torna novamente para o tema prático da vida cristã, do papel de um homem e de uma mulher no casamento. São detalhes, irmãos, que eu procuro destacar nesta manhã para que nós aprofundemos mais os conceitos que nós conhecemos muito bem, que são trabalhados na Bíblia, mas que revelam uma dimensão ainda maior quando nós percebemos que tudo, conforme a criação divina, funciona, está organizado de maneira pactual. E o que fazemos sempre vai representar isso. A maneira como agimos sempre vai revelar também a nossa postura. Quer sejamos coerentes ou incoerentes. Quer sejamos piedosos ou impiedosos. Quer sejamos justos ou quer sejamos injustos. O padrão para o homem é elevadíssimo. As exigências para a mulher, por sua vez, também. O desafio de se submeter diariamente no Senhor a um homem pecador. O desafio de amar sacrificialmente enquanto somos egoístas, sendo homens, porque somos pecadores. Mas lembre-se, tipologicamente, o que nós vivenciamos sempre vai apontar para aquele que é perfeito. No Senhor é a expressão que Paulo repete para lembrar a cada um de nós que sem Cristo Jesus, tudo isso será impossível. Esse movimento será difícil. Por vezes, pensaremos que ele deve permanecer parado, estático, enquanto ele ainda se moverá, mas para o bem ou para o mal. Nunca deixará de refletir de forma boa ou ruim o que é um casamento, apontando para Cristo e a sua igreja. Repito, sem a graça de Cristo, será impossível que vivenciemos tudo isso. Sem a graça de Cristo, será impossível que haja sujeição e o cumprimento dos nossos papéis no Senhor. Sem a graça de Cristo, nós não vamos conseguir entender e não vai funcionar
o que Paulo disse aos Coríntios, sendo Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. É uma estrutura pactual. Veja, o mundo vai forçar a que você pense que a ideia igualitária é a ideal, enquanto a Escritura vai trabalhar um caminho totalmente diferente, que é complementação, quando os papéis são cumpridos e o homem unido à sua esposa refletem o que de fato Cristo é para a sua igreja. A sociedade vai tentar forçar que nós olhemos para essa passagem e mulheres torçam seus narizes, como muitas vezes torcem quando os pastores em festas de casamento, ao celebrarem o casamento, vão falar sobre submissão da mulher. Homens vão ficar meio que chateados quando forem apresentadas as exigências da palavra de Deus, que são realmente necessárias para que um casamento funcione. E ele não está tão disposto assim ao sacrifício. Nós precisamos, irmãos, refletir e resgatar esses valores e aplicá-los e treinar os nossos filhos desde cedo para que isso seja real e melhor quando pensamos na futura geração. Enquanto nós tentamos consertar aquilo que quebramos e os problemas que ainda temos necessitam ser resolvidos, porque a nossa geração negligenciou bastante o que diz a palavra de Deus. Lembrem-se, se um marido amar sacrificialmente a sua esposa, ele não terá dificuldades em vê-la submissa, seguindo o seu líder. Se a esposa for obediente ao seu marido, ele fará então o que deve ser feito e não fará isso gemendo, mas ele sempre buscará nutrir, cuidar, santificar, purificar e apresentar a sua esposa como a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual personagem tem sido aquele que mais se adequa a nós nessa grande história da nossa vida? Ou o que tem nos impedido de experimentar tudo isso, enquanto nós somos desafiados e Deus vai escrevendo a sua história na história da vida do seu povo? Essa é a grande verdade diante de nós. Esta é a grande verdade que nós precisamos abraçar, confiar e crer, mais do que nunca nos dias atuais, nos dias que nós estamos enfrentando hoje.